Oi, gente, tudo bem? Essa semana eu abri uma caixinha de pergunta no meu story. Deixei lá para vocês fazerem uma pergunta que vocês teriam vontade de fazer, curiosidade em saber ao tarô. Eu recebi duas perguntas e eu vou fazer um vídeo separado para cada uma delas. Eu achei mais fácil tá fazendo em vídeo do que tá escrevendo sobre as cartas em si. Então, esse vídeo vai para a primeira pergunta, que foi o que eu posso fazer para ter mais dinheiro. Então, eu fiz uma montagem aqui com as questões que a gente pode fazer relacionado a isso que essa pergunta que a pessoa me fez no Instagram. O que está impedindo, eu separei 4 perguntas. O que está impedindo essa pessoa de ter mais dinheiro? O que ela pode, quais as habilidades que ela tem, mas não está utilizando, e o que ela pode fazer para ter mais o dinheiro em si e mais uma carta conselho. Então, eu vou utilizar aqui o tarô do Osho, que não é um tarô muito tradicional, mas ele traz, em termos de consciência, ele é bem mais profundo em certos aspectos. Vou embaralhar aqui as cartas. Aqui saiu a carta da aventura, o que está te impedindo de ter mais dinheiro. Aqui tá demonstrando um grande medo do desconhecido, sabe? Aqui a criança assustada, ela tá vendo tudo aquilo, ela tá vendo um lugar mais luminoso, né? Mais interessante, tá ali as cores do arco-íris, né? Mas ainda tem algum medo dessa pessoa de se aventurar em algo novo, tá? Então, ainda há esse medo, sabe? O medo da criança mesmo, apesar da criança, a criança tem muita curiosidade, né? Mas aqui você pode ver que ela tá, vou ou não vou, né? Apesar, tipo assim, do olho, de você estar olhando todas aquelas cores, tudo iluminado, se sentindo atraído por aquilo, ainda tá ir em direção ao dinheiro, medo de se aventurar em novas possibilidades, isso tá te impedindo realmente de conseguir ter mais dinheiro na sua vida. Vamos ver o que tá ligado. Bom, aqui a gente vai dar uma mudada, conforme às vezes eu vou tirando as cartas, eu vou vendo a necessidade de fazer mais perguntas e se aprofundar em cada uma delas. Então, vamos fazer aqui a questão. Ao que tá ligado a esse medo, né? Tá? Tem a questão do medo de se aventurar. E por que ela tem tanto medo assim de se aventurar? Aqui saímos com a carta da viagem. Ela tem medo do caminho que ela vai ter que percorrer. A pessoa tem um medo do caminho. O caminho em si, ele não tá muito nítido, claro para a pessoa. Vou tentar aqui, a luz tá aqui. O caminho não tá muito nítido, não tá muito claro, então ela não sabe muito bem aonde ela tá pisando. Do lado, não dá para ver das montanhas, né, se tá, não tem muita clareza. Mas isso não significa que ela não vai chegar lá onde o sol tá brilhando, né? Mas assim, essa questão de não ter muita a certeza, a clareza do que tá, a clareza do passo a passo, né? E aqui, apesar de não ter saído um arcano maior, tá muito ligada à carta do eremita, que tá me vindo agora sim, tá muito ligada à carta do eremita, que ele só consegue iluminar o próximo passo, ele não consegue iluminar o caminho todo. Então, a pessoa ela vai ter que confiar mais nos instintos dela, na intuição dela, para poder seguir o caminho. Tipo, o que eu tenho para agora, não pensar no caminho como um todo, mas o que eu tenho para agora para fazer isso, entendeu? Então, não vai ter a clareza mesmo do caminho todo, né? E às vezes a gente fica buscando a clareza de um caminho todo para ter a certeza daquilo que a gente quer, mas a vida vai acontecendo várias coisas que a gente não tem certeza, né? A todo momento das coisas, né? De repente acontece algo que a gente menos espera e tudo muda. Então, é bem isso que tá aqui. Você saber que vai ter os obstáculos, mas que é possível chegar lá. Quais habilidades que eu tenho e não estou utilizando a meu favor? Vamos ver. A carta do rebelde. A carta do rebelde, ela é o arcano 4, né, do tarô tradicional, que representa a carta do imperador.
O imperador, aqui, ele tá quebrando uma corrente, especificamente nesse tarô, no tarô do Osho. Então, a capacidade sua de quebrar os paradigmas, crenças, certas regras que às vezes, será que são necessárias mesmo? Às vezes são impostas certas regras a nós, a sociedade impõe. Não tô falando que é bom quebrar as regras, não é isso. Mas às vezes tem certas regras que foram impostas para nós que a gente nem sabe o porquê, a gente não se questiona. Então, você tem essa capacidade de fazer as pessoas se questionarem das coisas. E o imperador, ele traz isso, por isso que ele é o imperador, ele é o líder, sabe? Fazer as pessoas se questionarem, realmente isso é bom? Isso que estão falando para mim é realmente real, é verdadeiro? Olha, pensa bem, sabe? Às vezes a gente, ainda mais hoje em dia com a internet, tem tanta gente colocando tanta coisa, ajuda muito, tem muita informação, muitas coisas, meus aprendizados, hoje em dia, cursos, tudo, possibilitou eu obter vários conhecimentos de áreas que eu não tinha noção e que eu queria, mas a gente tem que ter essa capacidade de colocar e avaliar, sabe, pesar na balança. E é isso que essa carta está dizendo, que você é capaz de levar esses questionamentos, tá? Aqui fala muito da solidez, da estrutura, capaz de estruturar pensamentos. Os pensamentos, sabe, das pessoas usarem mesmo a cabeça, o cérebro, para poder se questionar. Por que eu faço isso? Por que foi me imposto, mas realmente eu preciso seguir isso? Lógico que as regras são para ser seguidas, né? A gente vive numa sociedade, mas tem certas regras que são impostas mais para tentar um controle das pessoas, assim, um controle para que aquilo que a pessoa faça seja melhor para mim, mas será que é melhor para ela, entendeu? É nesse sentido, você conseguir fazer as pessoas se questionarem realmente, porque às vezes você está sendo impedido de conquistar algo por uma crença que foi imposta a você. Aqui nem é tanto, eu falei de regras, mas também crenças, valores, tá? As pessoas se questionarem das crenças e valores que foram dados, passados para ela desde a infância, sabe? Que ficou lá enraizado nela. Então, as pessoas se questionarem disso. Isso é uma habilidade sua que você tem, mas você não está utilizando a seu favor, tá? A outra questão, o que eu posso fazer para ter mais dinheiro? Aqui nós temos a carta da orientação. Essa orientação é sim você buscar uma orientação quando você se sentir perdido com alguém que possa te ajudar, mas também se sentir orientado por você mesmo, tá? Aqui você vê que ela está se jogando, tem uma pessoa ali atrás, como se tivesse ajudando ela, mas ela mesma está seguindo algo que vem de dentro dela para estar se jogando nessa situação, tá? Carta Conselho Geral. Não, antes disso eu vou tirar mais uma carta para complementar essa daqui, mas esse aqui não é um tarô, é um oráculo, tá? Para complementar essas duas questões, mesmo da questão da habilidade, a habilidade que você tem, que é realmente fazer as pessoas se questionarem, quebrar crenças, paradigmas, certos valores que talvez hoje não passe, mas não tenha mais sentido, e você buscar talvez uma ajuda de uma terceira pessoa, mas também seguir a sua própria orientação. Como você tem essa capacidade de analisar o que está sendo passado, né? Sem sempre colocar ali na balança realmente o que o outro está falando e se guiar internamente, buscar essa orientação dentro de você. Mas isso não significa que você também não precise ouvir, né? Desconsiderar, às vezes, o conselho de outras pessoas que, às vezes, têm mais habilidade em outros aspectos, em outras áreas, que têm mais experiência em certos assuntos, para estar te orientando. Mas sempre você usar isso, o seu discernimento. Então, vamos lá. O que eu posso complementar aqui dessa leitura para a questão das suas habilidades, usar suas habilidades para ter mais dinheiro, como que tá ligado isso. Duas cartas.
Aqui, ó, saiu duas cartas. Não sei o que você tem feito, o que você tá buscando pra fazer para ter mais dinheiro, mas tá falando que o que você tá fazendo, você tá no caminho certo, né? Essa aqui são cartas mais, são oráculos, então elas vêm com umas mensagens bem precisas assim, né? Aqui uma carta saiu, você está no caminho certo, continue fazendo o que você está fazendo porque tá funcionando, tá? Então, seja o que você esteja fazendo, buscando para conseguir mais dinheiro, continue fazendo, porque isso pode ser o que vai te levar ao próximo passo, né? Um passo de cada vez, que eu tinha falado da carta do eremita, que não tinha saído, mas me remeteu muito na carta da viagem, né? Que eu tirei aqui. E a segunda carta que saiu é a carta dos estudos. Pesquisar, ler e educar ajuda a ganhar confiança e claridade sobre a sua carreira. Mas aqui tá falando de você manter os seus estudos realmente, continuar se aprofundando na onde você tem as suas habilidades. Mas também é uma carta que pode estar dizendo para você compartilhar aquilo que você aprende. Eu aprendi e agora eu tenho capacidade de ensinar. Então, avalie tudo que você já conquistou até aqui, do que você já aprendeu e passe esse conhecimento, esse aprendizado para as outras pessoas, porque você tem grande capacidade também de aprender e a ensinar. Tá passando esse conhecimento para as pessoas, tá certo? Bom, e uma última carta conselho. Nossa, veio aqui. Exatamente. Veio a carta aqui, voltando-se para dentro. Aqui em volta, aqui na carta, tem muitas vozes, tá vendo? Muitas vozes de pessoas de fora falando na cabeça, trazendo coisas, tipo, colocando você em dúvida daquilo que realmente você deve estar fazendo, né? Aqui a gente tá falando assim, você tá no caminho certo, continuar estudando. Então, talvez você esteja num caminho que as pessoas não estejam vendo com bons olhos, tá? E ficam julgando, falando muito na cabeça. E aqui tá pedindo para você se voltar para dentro, realmente. E aqui a questão também tinha a carta da orientação. Então, é muito isso, é buscar a sua orientação. Sim, lógico que avaliar, né? Isso é possível, isso é uma coisa real ou não. Mas aqui tá falando que as respostas você vai encontrar dentro de você, da sua própria intuição, o que você tá sentindo nesse momento. Você sente algo bom quando você pensa nessa possibilidade de fazer tal coisa? Então, é bem isso, tá? Espero que essa tiragem tenha te ajudado de alguma forma, tenha trazido mais clareza para o seu momento atual e eu vejo vocês no próximo vídeo.